Olá, tudo bem? Continuando aqui, ainda nessa parte da onipresença, nós trouxemos aqui Salmos 139, versículo 8, o qual diz que se subir ao céu lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Lembra que nós dissemos que ele também está lá no inferno? Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Veja, olha só como é que é a diferença. O fato dele estar, não significa que ele vai estar agindo da mesma forma. Ele age da forma que ele quiser, ele é todo poderoso. Mas o que a gente vai trazer nesse momento é que essa doutrina confronta, e nós já trouxemos aqui, vamos alargar um pouco mais, algumas chamadas objeções e dúvidas. Uma pergunta que se faz é: se Deus preenche todos os lugares com a totalidade do seu ser, isso significa que ele está presente em lugares impuros. Lembra que eu falei que ele é espírito, ele entra lá na fossa normal e não fica contaminado. Então ele está no inferno? Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. E a Bíblia responde, como vimos, sim. Mas é importante, e eu até vi isso, alguns tentando explicar por A mais B, e eles entram numa ciranda, sei lá, começa a correr atrás do próprio rabo, desnecessariamente. Por quê? Há uma pergunta bem simples. Se a pessoa duvida da presença de Deus no inferno por associar o inferno com algo contaminado, então a pessoa vai falar assim, então se Deus for lá num lugar contaminado, ele vai se contaminar também. Nós já falamos que ele é espírito, e espírito não se contamina, beleza? O Espírito de Deus não se contamina, o Espírito de Deus é perfeito. E é exatamente essa capacidade de estar e penetrar em qualquer lugar sem interagir, no sentido assim, nem a luz de Deus não se contamina, nada de Deus se contamina. Mas a perfeição de Deus na sua substância, a contaminação é dissolvida. O Espírito consegue, ainda que a justiça fique cobrando, ele consegue, porque tem um aplacador, que é aquele que comprou. Jesus, a verdade, veio e comprou. Então pagou o preço. Então há a justificação pela fé e o Espírito, digamos, se aplaca. Mas em relação a essa questão do inferno, ser um lugar, poxa, lá no inferno, eu pergunto, o Espírito está na Terra? O Espírito passeia, pode estar a presença dele está na Terra? E torna a perguntar, aonde é mais contaminado, no inferno ou na Terra? Onde há mais contaminação, no inferno ou na Terra? Porque as pessoas visualizam o inferno como um lugar que tem lá o diabo com um garfo espetando. Espeta aí, espeta aí, espeta aí. Não existe um versículo na Bíblia que fala isso. Pelo contrário, os versículos na Bíblia falam, ai dos que habitam na face da terra. Lá em Jó, Deus pergunta para ele, de onde vem Satanás? Ele vem de rodear a terra e passear por ela. Em outro lugar diz, o mundo jaz no maligno. O inferno é lugar de purificação. Ou de prisão para quem nem purificação tem. Dependendo do nível lá. Depois a gente vai estudar isso, que não é o caso agora, que a gente está estudando a perfeição de Deus. Então, o epicentro da impureza descontrolada é este mundo onde nós vivemos. Se tem algum lugar que Deus precisa conviver com impureza, é neste planeta. Tanto é que ele destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu o mundo com o dilúvio. E este mundo está guardado para o fogo, porque a contaminação foi tanta nessa matéria que
ela para ele de fato é passageira, é finita, não tem valor. Isso aqui, a carne para nada aproveita. Ele mesmo disse, não para nada aproveita. O concerto de Deus é com a criação dele em nós, que é o Espírito nosso. E nós temos um corpo preparado por ele, um corpo incorruptível, para lidar com a perfeição dele, sem ser consumido. Então, esse argumento e essa preocupação em relação a esse versículo, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Deus está assim, está em todo lugar. Deus não se contamina ao estar presente no mundo sujo. Deus em carne não se contaminou, quanto mais em espírito. O sol, você vê o sol, né? A luz do sol brilha sobre um pântano cheio de lama e lixo. Não ilumina lá? Um valão podre que você conhece aí. O sol ilumina lá, não ilumina? A luz do sol, aquele raio do sol que está batendo ali, fica sujo? Continua puro. Se o raio do sol bater ali, se você olhar chegar em cima do valão assim, e o sol estiver numa determinada posição, vai haver um reflexo daquela luz do sol que vai bater naquela água contaminada e vai refletir nos seus olhos. Você vai ver o sol daqui de cima. Pode ser até difícil de ver, mas vê. Não é isso? Na verdade, às vezes até de tão imundo que está, que fica mais espelhado ainda. Você, ó, porque você não consegue ver o fundo, então reflete lá a luz do sol ali. Aquela luz que vai refletir ali existe. A luz é uma substância, existe lá. Vai bater ali, a luz é uma grandeza, tem uma frequência, bate, vem nos seus olhos, não vem, seu olho não fica contaminado com a contaminação daquele valão. A luz vai continuar pura, do jeito que ela bateu ali. Da mesma forma, Deus sustenta a existência de criaturas impuras sem que a essência dele sofra a mínima mancha. E, como nós dissemos, a maior exposição de Deus à impureza não foi no inferno, não foi como a luz dele, que aí é consumidora, Deus é fogo consumidor. Então o Pai, que nunca foi visto por alguém, nem se vê seu parecer, o que chega um pouquinho, isso aí tem até um mistério, que 2 asas cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, os querubins têm que cobrir os pés. E isso nós vamos ver, provavelmente não é lá no acesso onde, enfim, porque é pureza total. E aqui na terra, Deus desceu ao ambiente mais hostil possível. O povo que habitava em trevas. Ele pegou toda essa carga, ódio, sujeira da humanidade, e colocou ela sobre o próprio ombro, sobre o próprio lombo, Cristo. O Calvário foi esse momento mais tenso. E ali Satanás, inclusive, percebeu que a morte do Cordeiro ia ser a sua derrota. Olha que contradição, né? Olha que paradoxo. Deus é terrível, é o drible de Deus, né? Satanás achando, esse homem está achando que vai ser o substituto de Davi, porque Davi havia a promessa do reino estabelecido. E o Satanás não entende as coisas de Deus, só entende as coisas materiais, assim como o homem carnal também. Ele até tentou, se apoderou da boca de Pedro e falou: sai para trás de mim, tenha dó de ti, porque ele ficou desconfiado. Ora, Jesus começou a falar de se entregar e até ali ia estabelecer o reino, e Satanás tontinho com isso. Como é que pode isso? Não faz sentido. E ele começou a ficar atordoado. Eu vou usar aqui o que é mais próximo dele. E ele, já com tudo armado para prender Jesus e matar Jesus, na cruz ele percebeu: ué, ele vai morrer mesmo, ele se entregou para morrer, ele foi lá, os soldados,
Ele mandou eles prepararem as espadas, achei que ia ter uma revolução, então ia matar esse camarada que queria libertar Israel do Império Romano. E ele se entregou assim tão tranquilamente. Ele começou a falar que o Filho do Homem ia ser entregue, ia morrer, ia ressuscitar. Aí ele começou a perceber: caramba, mas é esse o projeto, é esse o plano. Aí quando ele usou lá o ladrão, o outro ladrão, falou: tem que tirar ele dessa cruz, desce dessa cruz e salva a ti e a nós. E Jesus está lá. Irmão, misericórdia, como nós falamos, não sei quantos % de bateria ali, aquele braço. O sol apagou-se, a terra tremeu, e o outro, olha a presença do Espírito Santo no outro ladrão, malfeitor, nem na mesma posição, condenação, você teme a Deus. Nós merecemos, mas esse aí que mal fez, de duas uma, ou ele profetizou sem saber, o Espírito Santo tomou ele, ou ele, na sua fraqueza, nós somos fracos, ele sucumbiu ao pecado do furto ou do roubo, mas ele sabia, ou então ele estava preso, ou foi induzido, e acontece isso. Lá eles não queriam saber, eles pegavam, o camarada ia para o Calvário para servir de exemplo, para a cruz. Jesus pregado quase sem forças, ele não se contaminou com a impureza ao redor. Se alguém está preocupado com a presença de Deus em qualquer ambiente se contaminar, é só olhar para Jesus. Pelo contrário, ele não chegou e falou: não, deixa eu limpar tudo. Não. Pegou para si. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as pisaduras dele fomos sarados. Ele usou aquele ambiente de trevas para salvar o ladrão crucificado ao seu lado. Ele suportou o peso da impureza, matou o pecado, usando num corpo de carne igual ao nosso. E provou que a pureza de Deus é tão absoluta que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E ela não é engolida pelas trevas, ela destrói as trevas. Uma última objeção que fazem é que, se ele já está em todo lado, por que a Bíblia diz que ele desceu para ver a Torre de Babel? Essa questão do movimento, a objeção em relação ao movimento. Ou em outro lugar que diz que ele está longe dos ímpios. Isso tanto pode ser a linguagem de acomodação para a gente entender, como a gente já viu, ou pode ser, sim, ele também. Está escrito que viu o Espírito como forma corpórea vindo sobre ele, como uma pomba. A gente tem que entender que o poder de Deus, ele pode tudo, menos mentir. Então, quando ele diz que está longe, a vigilância dele não saiu, mas a presença dele santa para aquela pessoa está muito longe, a distância moral, a distância da comunhão. Mas não significa então dizer que aquele ímpio, opa, então eu estou fora da vista de Deus. Deus não é igual a gente, a vista nossa é assim. Você pode estar num lugar em que você tem uma pessoa na sua frente, está aqui perto de você e você está longe dela, às vezes está conversando com ela e você está distante. E às vezes tem uma pessoa que está do outro lado lá, conversando com você no telefone, em outro país, e você está próximo dela em comunhão. Então você tem esse sentido. Em suma, a imensidão de Deus garante que ele preenche os ambientes mais corrompidos sem se contaminar, tal como a luz do sol brilha sobre o pântano sem sujar os seus raios, provando inclusive o triunfo da pureza dele na cruz. Amém? Que o Deus que está perto de ti te abençoe e até a próxima aula.